Olá, sejam todos bem-vindos ao Da Hora, um jornal independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Salve, salve, telespectador querido, salve, salve, sexta-feira, sextou, né? Vocês estão bem? Você está bem, Marília? Estou ótima, já aqui preparada para mais um Da Hora. Muito obrigada a você pela sua participação. E eu já gostaria de falar que nós já estamos com o WhatsApp em mãos, aguardando a sua mensagem, o seu elogio, sua crítica, a sua sugestão de pauta. Ao longo do programa, nós estaremos falando com você. É isso aí, vamos começar com boas notícias de um super bazar que está acontecendo lá na Avenida Monsenhor Tabosa, no comércio. A Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa, neste mês de julho, está realizando um bazar para impulsionar o comércio local. Um dos pontos turísticos mais famosos de Fortaleza, a Avenida Monsenhor Tabosa, realizará seu 6º bazar neste fim de semana. Música ao vivo, feira gastronômica, disco e artesanato compõem a programação. Além disso, lojas estarão ofertando produtos com descontos que podem chegar até 70%. Márcia Oliveira, que é presidente da Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa, fala da importância do evento. O Bazar da Monsenhor Tabosa é um evento que é muito aguardado pelos lojistas, pelos fortalezenses também, até pelos turistas, né? Ela já está no calendário de eventos, já está consolidada, a nossa 6ª edição. Então, ele é muito importante para rodar a nossa economia, para girar, né? Uma forma da gente renovar nossos estoques. Márcia dá detalhes do que as pessoas podem encontrar e como identificar os lojistas participantes. Pode encontrar tanto de comércio como serviços, né? Nós temos lojas de moda praia, calçados, roupas femininas, masculinas, infantil e serviços, muitos salões de beleza, pet shop, temos cafeteria, supermercado. Então a Monsenhor Tabosa hoje ela é um leque de serviços e produtos. Todas as lojas que estão participando do bazar, elas estão adesivadas como loja participante. Sassá Abdon, um dos participantes do bazar, nos conta há quanto tempo participa e o quanto isso representa para suas vendas. Olha, eu tenho essa loja há 30 anos, é o 6º ano que nós participamos dos bazares da Avenida Monsenhor Tabosa. Olha, minhas vendas foi 100% nos dias dos bazares na Avenida Monsenhor Tabosa. O empresário enfatizou ainda a margem de desconto ofertada. Olha, nós temos 20, 30, 40, até 70% de desconto nós temos nas peças selecionadas. E nós temos também um desconto progressivo. Como é o desconto progressivo? O cliente compra 6, 8, 10 peças, nós temos esse leque para oferecer para ele. O objetivo é difundir a potencialidade deste tradicional corredor comercial e turístico de Fortaleza, incrementar a circulação de pessoas da capital e turistas e potencializar as vendas. Aécio, você que esteve lá na Monsenhor Tabosa, como foi que você sentiu ali a expectativa dos lojistas para esse bazar, visto aí que vai realmente movimentar a economia local? Tive o privilégio de acompanhar a nossa equipe de reportagem, meu amigo Felipe lá comandando a parte de imagens, e estivemos em algumas lojas, a loja Aldei, né, que é da presidente da Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa, e a loja Tones Men, do nosso amigo Sassá, que presenteou toda a equipe com umas camisas lindas, e uma expectativa muito boa para esse bazar. Mas o mais importante é dizer para o fortalezense, para o cearense, para o turista, para você, nosso telespectador, que muitas pessoas diziam assim, a Avenida Monsenhor Tabosa morreu. Não morreu. Ela está vivíssima e não ressurgiu das cinzas, não. Ela continua sendo aquele super ponto turístico do turismo de compras, a nossa Monsenhor Tabosa com esse bazar, mais de 160 lojas funcionando e impulsionando o comércio e o turismo de Fortaleza. Então, é uma boa dica, vá na Monsenhor Tabosa. E sim, o preço, viu? Fiquei impressionado com o preço das roupas da Monsenhor Tabosa, o preço muito barato, muito mais barato do que shopping e muito mais barato até do que outros centros comerciais que têm aquela fama de vender barato. Então, uma boa dica, você ir na Monsenhor Tabosa vai economizar e é um ponto turístico, um lugar muito bonito, seguro, com espaço para estacionar,
muito tranquilo a nossa Monsenhor Tabosa, um patrimônio da cidade de Fortaleza. E ainda falando em economia, falamos agora que a Secretaria de Política Econômica aumentou a estimativa de crescimento do Brasil em 2022. Confira. A Secretaria de Política Econômica, órgão ligado ao Ministério da Economia, aumentou a estimativa de crescimento do Brasil em 2022 de 1,5% para 2%, de acordo com o boletim macrofiscal divulgado nesta quinta-feira. Para 2023, o boletim mantém a aposta de que o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, crescerá 2,5% na comparação com o dado final de 2022. Para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a previsão da equipe econômica caiu para 7,2% em 2022, contra 7,9% da projeção feita em maio. Para o ano que vem, o patamar foi de 3,6% para 4,5%. De acordo com a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o indicador usado para corrigir o salário mínimo, aposentadorias e despesas do governo, caiu de 8,1% para 7,41%. Para o ano que vem, a estimativa passou de 3,7% para 4,86%. Aécio, essas matérias que mostram aí a melhora na economia realmente nos trazem muita esperança, não é? Com certeza, e contraria a expectativa dos pessimistas, mais especificamente da esquerda. Contraria a expectativa, inclusive de muitos órgãos de pesquisa. Um crescimento, em média, de 1,7,5% numa economia, na macroeconomia, porque esse índice foi medido pelo índice macrofiscal, né? Mas na macroeconomia de negócios é um crescimento muito bom, dá uma expectativa, renova as esperanças de que o país está no rumo certo, está crescendo e vai crescer ainda mais. E tem um detalhe, e tem um grande detalhe, esses números eles vão aumentar ainda esse ano, provavelmente eles podem ter um aumento de 25% a 30% ainda esse ano, por causa dos combustíveis, por causa da redução das alíquotas dos combustíveis. Então, o mercado volta a se impulsionar novamente e eu creio sim que ainda esse ano nós teremos um crescimento de mais ou menos de 25% a 30% nesses índices. Estou falando no índice, não estou falando crescimento geral. Então, uma boa notícia e dá a esperança de que o nosso país vai crescer, que nós realmente estamos saindo da pandemia e vamos entrar novamente nos trilhos do crescimento econômico. E agora vamos falar em política, pois o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará convida presidentes de partidos políticos para reunião. Confira. Está marcada para hoje uma reunião entre o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e presidentes de partidos políticos. Durante a reunião, a secretária judiciária do TRE, Orleanes Cavalcante, irá apresentar as inovações legislativas e procedimentais para o requerimento do registro de candidaturas nas eleições de 2022. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará solicitou que, caso não seja possível a presença do presidente, ele seja substituído por um representante legal da agremiação partidária. Vamos falar agora de algo que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, que é a energia solar. Vamos ver os impactos dessa energia tanto para a economia quanto para o meio ambiente. Com um dos melhores recursos solares do planeta, o Brasil vivencia um crescimento da tecnologia solar, com a potência instalada desde a fonte limpa, renovável e acessível. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar, somente em 2021, o setor atraiu mais de 21,8 bilhões em investimentos. O resultado representa um crescimento de 49% em relação aos investimentos acumulados desde 2012 até o final de 2020 no país. O Brasil tem uma das maiores e melhores irradiação solar do mundo para a geração de energia solar. Hoje o Brasil já tem mais de 15 gigas de energia solar no Brasil, já instaladas, né? E o potencial a gente acredita aí, né, que a previsão da EPE, que até 2030 o Brasil deve chegar a um pouco mais de 30 gigas de potência instalada. E 2050
80 gigas. Essas são as previsões aí da potência a ser instalada no Brasil no médio e longo prazo. Segundo o economista Ricardo Coimbra, na comparação entre a energia térmica, a solar se torna mais eficiente. Comparando essa energia limpa em relação à energia das térmicas, ela se torna não só mais eficiente, como mais barata. Também gerando a possibilidade de você ter múltiplos produtores de energia, ou seja, as próprias residências, as próprias unidades individualizadas podem, gerar individualmente a sua própria energia, tendo uma necessidade menor da utilização do sistema e da geração do sistema complexo. De acordo com o professor de Química, a energia solar, além de contribuir financeiramente, ela ajuda ao meio ambiente. Ela impacta diretamente na diminuição do uso de combustíveis fósseis, que são basicamente o carvão, que é usado nas termoelétricas para geração de energia, e o petróleo, que principalmente é subdividido em gasolina, diesel, querosene. Então, se nós conseguimos obter a energia elétrica a partir da energia solar, através de células fotovoltaicas, é claro que no primeiro momento é um processo caro, porque é um processo que ainda está em expansão, mas com certeza é um processo que ajuda ao ambiente. Estamos de volta e chamando a sua atenção para que você continue participando conosco aí. Já pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 981010984, já está funcionando. Nós vamos voltar daqui a pouco e vamos falar com você que está nos assistindo aí em toda a Fortaleza, em todo o Ceará, em todo o Brasil. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltando já já. Estamos de volta e já falando em saúde, pois foi divulgado nesta semana um novo boletim Infogripe. O relatório mostra uma continuidade no crescimento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave na tendência de longo prazo. Confira. O novo boletim Infogripe, divulgado nesta quarta-feira, 13 de julho, informa a continuidade do sinal de crescimento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave na tendência de longo prazo das últimas 6 semanas para 23 das 27 unidades da federação. A análise é referente à semana epidemiológica 27, que compreende de 3 a 9 de julho. As informações têm como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe até 11 de julho. Neste cenário de aumento do número de casos estão Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Apenas o Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo representam sinal de estabilidade ou queda nesse período. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, período de 12 de junho a 9 de julho, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de 2,4% para a influenza A, 0,1% para a influenza B, 7,6% para vírus sincial respiratório e 77,6% para Covid-19. Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 1,0% para a influenza A, 0,1% para a influenza B, 1,4% para vírus sincial respiratório e 94,5% para a Covid. E PEC do piso salarial para a enfermagem é aprovado na Câmara dos Deputados. Confira. Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC que estabelece o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. A proposta segue para promulgação. De acordo com a relatora deputada Carmen Zanotto, o objetivo da PEC é evitar que novos pisos sejam questionados na Justiça, com o argumento de vício de iniciativa. O
projeto de lei de autoria do senador Fabiano Contarato prevê piso mínimo inicial para enfermeiros no valor de R$ 4.750. O projeto aguarda para ser enviado à sanção após o Congresso encontrar fontes de custeio para sua efetiva aplicação. Pelo texto da PEC, a remuneração mínima passa a ser paga nacionalmente por serviços de saúde públicos e privados. No caso dos demais profissionais, o texto fixa 70% do piso salarial dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiras. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm até o fim do ano em que for sancionada a PEC para adequar a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, para atender aos valores estabelecidos para cada categoria profissional. A SOS é uma importante conquista, para os profissionais da saúde. E a matéria de total interesse do presidente Bolsonaro, já vem batalhando por isso já há um bom tempo e encontrou resistência, claro, evidentemente, na oposição, tanto na Câmara como dos deputados federais quanto dos senadores, contemplando inclusive as parteiras, o projeto. Então, louvável aí estipular um piso salarial e dar um pouco mais de dignidade ao profissional, não só o enfermeiro, mas como o auxiliar de enfermagem e também as parteiras, tão fundamentais. Por exemplo, o parto da minha mãe, eu nasci, o parto da minha mãe feito por uma parteira lá em Aurora, e dos meus irmãos e da maioria dos meus primos lá do meu interior, partos feitos por parteira. Então, valorizar, e a gente chamava até de mãe, a moça, a parteira que fazia o parto da gente, a gente chamava de mãe, a mãe que fez o parto da minha mãe, chamava de mãe, a mãe fulana, a mãe Sinhá, que foi o caso da parteira que fez o parto da minha mãe, né? Que foi um pouco dificultoso, por causa, eu dei trabalho por causa do tamanho da circunferência superior, mas deu tudo certo, graças a Deus a minha mãezinha está viva até hoje. Então vamos louvar aí, aplaudir aí esse novo projeto que foi aprovado. Foi para a sanção, mas com certeza o presidente já está com a caneta na mão, só esperando chegar lá. Um novo piso para os enfermeiros, auxiliares de enfermagens e também para as parteiras. E no plenário do Congresso Nacional foi aprovado na última terça-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023, com a previsão de salário mínimo para R$ 1.294. Olha as coisas melhorando aí, vamos ver a matéria. Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o salário mínimo previsto para o ano de 2023 será de R$ 1.294, um aumento de 6,33% em relação aos R$ 1.212 vigentes. O novo valor representa a manutenção do montante conforme a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor no ano. O índice é usado para o reajuste do salário mínimo. Este é o 4º ano seguido que o salário mínimo fica sem aumento real acima da inflação. Aécio, que notícia boa, Um aumento aí no salário. Marília, aumento de salário é notícia boa, mas que o salário mínimo, ele ainda é insuficiente para uma vida melhor da maioria dos brasileiros, ainda é insuficiente. Mas nós tivemos nos últimos 3 anos os melhores índices de reajuste salarial para o salário mínimo do Brasil em relação aos 10 anos anteriores, 10 anos para trás. Claro, tivemos um período de pandemia onde a cesta básica, que é quem comanda os gastos, o custo da família brasileira, ela teve uma disparada de preço por conta da falta de produtos. E aí não foi muito bem equalizado isso. Mas uma boa notícia, R$ 1.294, quase R$ 1.300 o novo salário mínimo. Então dá uma melhoria também na economia, melhora um pouco, mesmo que num percentual muito pequeno, o poder de compra, que se juntado à queda de preços em determinados setores, vai dar uma melhorada no poder de compra e de consumo do brasileiro.
E Aécio, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, o governo federal revê a estimativa para o PIB deste ano. Confira. De acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Economia, o governo federal aumentou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto este ano. Com a nova estimativa, o crescimento da economia passou de 1,5% para 2%. Para o próximo ano, foi mantida a projeção de crescimento de 2,5%. As informações constam do Boletim Macrofiscal. Além da expectativa de alta do PIB, o governo diminuiu a previsão da inflação para este ano, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que passou de 7,9% para 7,2%. Essa projeção já incorpora o impacto das medidas legislativas aprovadas nos preços de combustíveis, energia elétrica e comunicação. Apesar da redução, a inflação ainda está acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional de 3,5%, com intervalo de variação de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Segundo o boletim, entre outros fatores, a revisão positiva para o PIB está relacionada ao desempenho da atividade econômica. Pesquisas mensais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontaram um crescimento médio mensal na margem nos meses de abril e maio da indústria geral de 0,2% e na indústria da transformação de 0,4%. Eu gostaria de registrar a participação dos nossos telespectadores. Temos aqui o Paulo de Maranguape, o Antônio Carvalho, o Roberto, a Alice Pita e o Hernande. Todos eles estão participando, mandando a sua mensagem. E eu gostaria de pedir que você, nosso telespectador, continue participando, que ao longo da hora nós estaremos falando com você. E agora eu vou falar que foi aprovado pelo Senado uma medida provisória que libera mais de R$1 bilhão em crédito rural. Confira. Foi aprovada na última quarta-feira pelo Senado uma medida provisória que libera R$1,2 bilhão para repor perdas que agricultores familiares sofreram na safra 2021 e 2022 devido à seca. A medida editada no final de março é destinada aos agricultores do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os municípios beneficiados tiveram os níveis de chuva inferiores à média histórica. Como resultado, sofreram perdas nas safras e consequente impacto na renda e na capacidade de pagamento de dívidas. O dinheiro será repassado em forma de abatimento no crédito rural. Serão concedidos descontos de, no máximo, 58,5% nas parcelas com vencimento a partir de 1º de janeiro de 2022 até 30 de junho de 2022, relativas a financiamentos já contratados pelos agricultores beneficiados. No âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o PRONAF, e que não sejam cobertos pelo PROAGRO ou pelo Seguro Rural. Senado Federal prorroga a Lei de Incentivo ao Esporte até 2027. Confira. O Senado Federal aprovou em votação na última quarta-feira o projeto que prorroga a Lei de Incentivo ao Esporte até 2027. O texto também eleva os limites para dedução no imposto de renda dos valores destinados a projetos desportivos e paradesportivos. A matéria segue agora para a sanção do presidente da República. A sessão contou com a presença de atletas e ex-atletas para pressionar a votação da proposta pelos senadores. De acordo com o relatório do senador Romário, empresas poderão utilizar das deduções anuais ao imposto de renda e inclui escolas dos ensinos fundamental, médio e superior como captadoras de recursos. A atualização da lei foi apoiada pelos senadores e ex-atletas Romário e Leila Barros, além do líder do governo Carlos Portinho, que intermediou o acordo com o Ministério da Economia. A senadora Leila destacou no discurso em defesa da proposta que a lei de incentivo tem sido importante para o desenvolvimento e a manutenção do esporte no país. O projeto de lei afirma que as novas regras entram em vigor a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte a uma eventual aprovação e sanção do projeto.
Aécio Tavares, o que falar da importância dessa lei aí para o esporte? Importantíssima, Marília, nós já falamos sobre isso aqui no Da Hora semana passada, estamos acompanhando o transcorrer dessas propostas que estão indo à Câmara e ressaltar aqui, ou destacar aqui a presença de atletas na política, de ex-atletas na política. Como é bom quando a gente vê representatividade na política, no Senado, na Câmara dos Deputados, nas câmaras de vereadores, nos órgãos públicos, de representantes de várias entidades, de vários setores da sociedade, como principalmente a questão dos atletas. Quem está à frente do projeto, do novo projeto de incentivo ao esporte, o Romário, né, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, e a Leila, né, ex-jogadora de vôlei. Então, atletas, ex-atletas na política, defendendo os seus setores. Muito importante. E uma outra coisa a destacar é que esses investimentos não vão trazer déficits para o governo ou para os cofres do Estado, porque eles vão através de deduções de imposto de renda de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Então, parabéns para os deputados que aprovaram essa nova proposta que ainda vai para a sanção, mas com certeza o presidente, como eu disse, já está com a caneta lá esperando para sancionar essa lei para beneficiar os esportes desde a escola, desde a infância, até a projetos que cheguem a profissionalizar em cada esporte, em cada área esportiva do nosso país. Muito bom. Vamos para frente, Marília. E agora vamos falar que em algumas regiões do país a chegada do inverno pode afetar o sono das pessoas. Entenda mais na matéria. A pouca luz atinge o denominado relógio interno e o frio possibilita dormir melhor à noite devido à redução da temperatura corporal, que é parte da fisiologia do sono. O inverno diminui os dias e as noites se tornam mais longas, e o funcionamento desse relógio tem a ver com essa variação de luz. Essa é uma dica para o cérebro compreender quando é dia e quando é noite, deixando a pessoa mais sonolenta no período noturno. De acordo com o Instituto do Sono, quando uma pessoa desperta às 6 da manhã no verão, já está claro e o corpo reage melhor. Assim, o cérebro entende mais rapidamente que o dia começou. Já se a mesma pessoa acorda no mesmo horário no inverno e ainda está escuro, o cérebro não compreende que é o momento de despertar. Isso acontece porque o hormônio do sono, a melatonina, é descarregada ao longo da noite ou no escuro. Por exemplo, se um indivíduo acordar no período do inverno no escuro, a substância vai dizer para ele que ainda é noite e que não é o momento para despertar. O sono biológico humano tem influência da diminuição da temperatura para acontecer. Por isso, biologicamente, é preferível dormir no frio. O ideal para o adormecimento humano é que os termômetros estejam em aproximadamente 18 graus. Mas a pessoa precisa estar bem protegida do frio e em local propício para dormir. Para não enfrentar dificuldades ao acordar, o Instituto do Sono recomenda que assim que despertar, o indivíduo se exponha à luz e ligue o rádio ou a TV. Com isso, o cérebro compreenderá que o dia começou. O café também pode ser um grande aliado, desde que seu consumo não seja exagerado, pois se ingerido com frequência ao longo do dia, pode tirar o sono à noite. O Instituto também faz um alerta para pessoas com doenças do coração de modo geral, ansiosas, com hipertensão ou arritmias. Nesses casos, elas devem ter o cuidado redobrado com o consumo de bebidas que estimulam, como por exemplo, o próprio café. Falamos em saúde, pois um estudo recente trouxe à tona um alerta para a urgência de novos tratamentos contra verminoses, que resultam em doenças que atingem os mais pobres. Saiba mais com Hernandes Almeida.
O alerta faz parte de um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo, USP, e da Universidade de Guarulhos. A Organização Mundial da Saúde, em 2021, lançou um plano de ação para erradicar ou controlar, até 2030, 20 doenças que afetam 1 em cada 5 pessoas no mundo e matam cerca de outras 500 mil por ano. Das 20 doenças, as 5 que mais afetam pessoas em números absolutos são verminoses. E essa análise feita pelos pesquisadores brasileiros se insere nesse contexto exposto pela OMS. Em entrevista à imprensa, um dos estudiosos citou como exemplo o caso da esquistossomose. De nome complicado, a verminose é considerada a principal em termos de morbidade e mortalidade, e há apenas um remédio disponível para a doença. Além disso, o medicamento também não afeta a forma jovem do parasita, o que impede o tratamento começar no início da infecção. Em relação à negligência, o pesquisador explicou que acontece principalmente porque as verminoses estão associadas com a questão da pobreza, o que deixa de atrair investimentos de farmacêuticas. Também atrapalham os estudos a falsa sensação de que as verminoses são vistas como algo comum do cotidiano, e outra dificuldade se dá nos laboratórios, já que os vermes são de difícil manutenção. O estudo mostra soluções ao lembrar da importância de outras medidas de saúde pública, como diagnóstico, controle dos vetores de transmissão e saneamento básico universal. O estudo brasileiro, que foi publicado em revista americana, também teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. É isso aí, nós estamos de volta com o Seu da Hora, ainda estamos disponíveis para receber o seu WhatsApp, a sua informação, 981010984 é o nosso WhatsApp, você pode mandar sua mensagem, mandando aqui um alô para o pessoal que está conosco. Aliás, tive até uma reclamação, mandei um alô para o Manuel, lá do salão do Manuel, que faz meu cabelo, ele disse que lá não é Jacarecanga, é centro da cidade. Muito bem, lembrou bem. Pessoal lá de Porangabuçu, lá ligado com a gente, também mandar aqui um abraço para o Alípio Rodrigues, esse sim é lá do Jacarecanga, meu amigo. E lá em Itaperi, o nosso Assis, lá de Itaperi, mandando aquele alô para todo o pessoal do Itaperi. Obrigado pela audiência. Eu quero dar um recado para você que é comerciante, que é empresário. Anuncie com a gente, venha fazer parte do quadro de anunciantes da sua TV União, aqui do programa da Hora. Nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. Você pode enviar um e-mail ou então ligar para cá e a gente manda um representante até você. Última matéria aí falando sobre verminose, Marília, eu queria destacar aqui de forma negativa a indústria farmacêutica no Brasil, acho que não só no Brasil, mas no mundo, que geraram essas estatísticas que foram apresentadas na nossa reportagem aí, com relação, por exemplo, à esquistossomose, que é uma enfermidade causada por verminoses, e a indústria farmacêutica dá essa resposta que só existe um medicamento para esquistossomose, porque geralmente ela atinge a classe mais pobre, né? A classe mais pobre, que não tem o dinheiro para comprar o remédio, né? É uma pena, né? E a maioria dessas doenças, e nós estamos em um período de doenças sazonais, como, por exemplo, a gripe, nós vemos aí que tem até o boletim Infogripe, né? E a chikungunya, por exemplo, aqui em Fortaleza, o foco maior da chikungunya está ali na região do Zé Walter, Planalto, Ayrton Senna, Itaperi, Parque Dois Irmãos, aquela região ali. Vamos lá para você ver como é que está o saneamento básico daquela região. Na maioria das vezes nem tem saneamento básico. E com certeza todo mundo está pagando taxa de esgoto e a CAGES deve ter mandado um avisozinho daquele dizendo que eles são responsáveis pelo seu esgoto, que não pode ser jogado em via pública. Provavelmente eles devem ter recebido. Então, lamentar a CAGES ter esse tipo de atitude,
lamentar nós não termos um saneamento básico adequado em determinadas regiões do Ceará, e nós temos lá na região do Zé Valto 298 até ontem casos de chikungunya, e em toda a região mais de 1.200 casos só da chikungunya, sem falar nas doenças causadas pelas verminoses por causa de falta de saneamento básico. E lamento profundamente as indústrias farmacêuticas ter esse tipo de posição e não produzir medicamentos para doenças que acometem a classe mais pobre do nosso país. E nós vamos agora para um rápido intervalo e continuamos aqui aguardando a sua participação. Voltamos daqui a pouco com mais notícias. Estamos de volta e já aqui registrando a sua participação. Temos aqui a Sebastiana, do bairro de Fátima, o Márcio Marques, o Ivanildo, da Vila Peri, o Luiz, do Jardim Iracema e o Silveira. E temos aqui, Aécio, uma participação do Clécio, do Carlito Pamplona, que fala que em cada esquina das ruas dos bairros de Fortaleza existe um lixão. A cidade está cheia de lixo. E a empresa de coleta seletiva do lixo recebe milhões da prefeitura e não resolve o problema. Esse argumento aí é natural, nós respeitamos, mas o carro do lixo ele passa periodicamente. Por exemplo, na minha rua, ele passa segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. O grande problema de Fortaleza, e aí eu não quero aqui fazer nenhuma defesa à prefeitura, até porque acabei de falar sobre saneamento, a prefeitura e a CAGES devem muito a Fortaleza, a região a periferia de Fortaleza, com relação à questão de saneamento e ao saneamento básico, não é nem aquele seletivo e reciclador que a gente fala, que é aquele que reaproveita, né? Muitos projetos na década de 90 ficaram enterrados, eu não quero falar sobre isso, mas é uma questão também cultural e de educação das pessoas. Se existe lixo na esquina, é porque alguém está jogando um lixo lá. Mas, na maioria das regiões de Fortaleza, já existem os ecopontos, onde as pessoas vão fazer o descarte de imóveis. Eu passei aqui mesmo, na Rua da TV União, essa semana tinha um colchão encostado num poste. Aí eu não posso botar a culpa na prefeitura, né, meu querido? Alguém pega um colchão, joga na calçada. O carro do lixo não vai levar um colchão. O colchão você tem que ser responsável por ele. Você tem que ir até um ecoponto, dar um destino. Então, infelizmente, isso acontece. A coleta seletiva de lixo, ela pode ser insuficiente em alguns bairros, ela é insuficiente em alguns bairros, é verdade. Mas, na maioria dos casos, são as pessoas que não botam o lixo na hora que o caminhão vai passar e, às vezes, jogam lá na rua. Próximo à minha casa é só o que tem, parece realmente um lixão. As pessoas já se habituaram, já virou um hábito, já virou uma paisagem. É uma falta de uma educação ambiental, Falta de educação ambiental. Então, a culpa é da prefeitura? Não é. A prefeitura tem culpa em algumas coisas? Tem. Não vamos aqui isentar ninguém. Mas, se tem lixo nas ruas e nas calçadas, é porque o povo está jogando. E as pessoas não têm o costume de limpar a frente da sua casa, né? Eu varro a frente da minha casa periodicamente, pelo menos dia sim, dia não. Tiro mato, o lixo que não é meu, mas que veio lá, o vento trouxe, alguém jogou, descartou. Mas, infelizmente, a gente precisa ter consciência disso também. E mudamos de assunto e falamos que depois de ter atingido o auge em 2020 e 2021, os trabalhos temporários estão em alta nesta época do ano. Confira. Entre 2020 e 2021, os trabalhos temporários tiveram seu auge devido à pandemia da Covid-19. As vagas disponíveis foram vistas como recurso naquele momento para os empresários que necessitavam de forma rápida de pessoal para completar o quadro de funcionários, conseguindo assim atender às demandas. Dessa forma, as contratações que antes eram para datas específicas como Dia das Mães e Natal, por exemplo, acabaram sendo frequentes o ano inteiro. E com isso, houve um aumento na efetivação. Agora, em 2022, com o fim das restrições, o mercado está voltando a fazer as contratações de forma pontual. A previsão é que sejam abertas 630 mil vagas, representando um aumento de 12% para os meses de julho, agosto e setembro, na comparação com 2021.
Em 2020, as contratações chegaram a quase 35%. Já no ano seguinte, em 2021, houve um novo aumento, que chegou perto de 21%. Na análise feita semestralmente, de 2019 para 2020, a alta foi de 47%, e de 2020 para 2021, de 38,5%. Já os primeiros 6 meses deste ano registrou queda de 4,6%. Em 2019, foram 1.485.000 vagas temporárias criadas. Em 2020, pouco mais de 2 milhões. Em 2021, 1.385.000. Já em 2022, até junho, foram 1.322.000 vagas. A função inicial do trabalho temporário é fortalecer o quadro de funcionários nas datas comemorativas como Natal e Páscoa, de acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, ASERTEM. Agora, depois da pandemia, segundo a ASERTEM, as contratações voltam ao normal, fazendo com que as efetivações também voltem a ser de 15% do total. Por ter sido o setor com mais demissões, a indústria foi a maior responsável pelas contratações temporárias no período da pandemia. Isso foi possível devido ao aumento na demanda. A queda de 4,6% nas contratações de janeiro a junho de 2022 é por causa da volta lenta dos setores de eventos e turismo, além da seca, que afetou o setor agrícola também neste ano. Assim como o trabalhador efetivo, o temporário também tem seus direitos garantidos de acordo com a lei federal e decreto que tratam do assunto. Entre os direitos trabalhistas estão devida identificação de trabalho temporário na carteira de trabalho, 8 horas diárias, podendo ser maior na situação de jornada específica da empresa contratante. No caso de passar da jornada normal, as horas excedidas terão acréscimo mínimo de 50%. Se o trabalho for noturno, a remuneração deve ter um acréscimo mínimo de 20%, além de 13º proporcional, FGTS, entre outros. Aécio, nós falamos agora dos empregos temporários, mas é importante lembrar que muitas empresas oferecem esses empregos temporários, mas com a possibilidade de efetivação, né? O que acaba sendo uma chance para muitos trabalhadores ficarem com um emprego fixo, não é mesmo, Aécio? Aí depende de uma palavrinha mágica chamada performance. Sim, com certeza. Então, às vezes a pessoa vai para passar o mês ali, por exemplo, final do ano, novembro, dezembro, muitas lojas do centro, muitas empresas contratam vendedores temporários. O vendedor se destaca, vende bem, acaba continuando na vaga. Agora, nós temos algo que nos preocupa, é a seca em determinados lugares que diminuiu a oferta de trabalho no campo. E, com certeza, isso gera uma migração de pessoas para os grandes centros comerciais, aumentando a disputa pelas vagas. Nós, do Nordeste, especificamente, principalmente nós do Ceará, contribuímos de forma magistral, de forma maravilhosa, com relação das aberturas de postos de trabalhos temporários em toda a nossa faixa litorânea, em toda a nossa faixa de serra e na capital. Se abrem muitas vagas de emprego, não só nos períodos de Páscoa e de Natal, como falamos na reportagem, mas na chamada alta estação, período de férias, nas barracas de praia, nos hotéis, no comércio ambulante, no comércio popular de Fortaleza e de todo o estado do Ceará, abrem-se muitas vagas. Então, nós contribuímos muito para o aumento desse percentual nas vagas de empregos temporários aqui no estado do Ceará. Aliás, contribuímos do Ceará para o Brasil. Sim, agora falamos em política, pois no Senado o Ministério da Defesa propõe testes com cédula de papel nas eleições deste ano. Confira. Na última quinta-feira, o Ministério da Defesa propôs um teste com cédula de papel nas eleições deste ano, durante a audiência pública no Senado. A proposta foi classificada pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, como um teste de integridade das urnas eletrônicas. O chefe da equipe das Forças Armadas no grupo de fiscalização do processo eleitoral, Coronel Marcelo Nogueira de Souza, que apresentou ao Senado a sugestão, explicou aos parlamentares que algumas urnas seriam mantidas na sessão eleitoral de forma paralela, sem serem utilizadas na votação oficial.
Em nota de 2021, o TSE já afirmava que realiza um teste de integridade com cédulas que garantem a segurança no processo eletrônico. Ao final da votação, é impresso um boletim de urna e o sistema auxiliar também emite um boletim. Dessa forma, os dados são comparados e é verificado se a urna eletrônica funcionou normalmente, bem como se foram registrados exatamente os votos das cédulas digitados na urna. Temos aqui a participação de alguns telespectadores, Aécio, ainda falando sobre a situação dos esgotos e dos lixos nas ruas. Temos aqui a participação de Alci, do bairro José de Alencar, e temos aqui participantes que não se identificaram, mas que falam: no meu bairro, Aracapé, as pessoas jogam lixo bem em frente ao ecoponto. E temos aqui também a participação de outro telespectador que fala aqui: no meu bairro, Bom Jardim, os esgotos são a céu aberto em todo canto. Em todos os bairros de Fortaleza tem isso. O Bom Jardim não é uma exceção e nem uma regra. Eu queria também aqui registrar aqui a participação do meu amigo Assis, né, o presidente do Conselho Comunitário de Defesa Social, pessoal do Conselho Comunitário de Defesa Social, que vem reivindicando a construção de um hospital para diabéticos. Mas, conversando com pessoas técnicas na área do Ministério da Saúde, eu descobri que isso não é possível. Não é possível, não existe lei para se criar um hospital só para diabéticos. O que nós podemos fazer é lutar pela abertura de mais leitos para diabéticos na rede hospitalar já existente no estado. Então está aqui registrada a reclamação e dada aqui a resposta ao Assis e ao pessoal do Conselho Comunitário de Defesa Social, pessoal lá do Itaperi, ligado aqui no Da Hora. E Marília, eu quero voltar aqui um pouco à matéria anterior que fala sobre a instalação de uma urna paralela no local da votação, solicitado pelo ministro da Defesa. É uma espécie de teste ali. Que é que o ministro da Defesa e das Forças Armadas tem a ver com isso? Estranhei, né? Isso aí. Nós não temos o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, nós não temos os deputados, nós não temos os senadores que já estão conversando, resolvendo, nós já temos o presidente da República que levantou o questionamento, não já existe uma lei de 1988 que o professor doutor Djalma Pinto esteve ontem de forma excepcional nos esclarecendo tudo isso. O que é que Ministério da Defesa, Ministro da Defesa, das Forças Armadas, cada um cuide da sua área, do seu setor, já tem muita gente resolvendo isso aí. Isso vai ser resolvido. Eu acho, defendo que tem que ter a possibilidade de auditar a urna. Pronto, bota lá a bobina de papel dentro da urna. Ah, custa, a eleição é cara. Sabe quanto é que um partido gasta? Sabe quanto é que vai do nosso dinheiro para um partido, para fazer campanha eleitoral? Você sabe quanto é que leva o candidato que está concorrendo a uma reeleição? Ele leva mais do que o que está concorrendo com ele. Então, tem custo? Tem. Mas não está na lei, na Constituição? É só isso, é só o Tribunal Eleitoral, o STF, o Superior Tribunal Eleitoral, TSE, pressionar, fazer cumprir a lei. Os deputados, os senadores, o presidente da República já está falando sobre isso desde que, acho que quando ele não era deputado. É simples. Precisa que o Ministério da Defesa, que Forças Armadas, pode agir, trabalhar como colaborar com as eleições? Deve. Ter o Exército nas ruas colaborando com as eleições, a segurança dos eleitores também, que precisa de segurança. Deve. Mas ficar aí exigindo que ela com a urna paralela do lado, é um negócio totalmente sem sentido. Meu filho, bota a bobina na urna, o negócio está resolvido. Ela vai ser auditável. E continuamos falando em política, pois a ministra Rosa Weber encaminhou uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República. Confira.
A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os também senadores Davi Alcolumbre e Marcos Duval. Apresentado pelo senador Alessandro Vieira, o pedido aponta supostas condutas criminosas em tratativas relacionadas à distribuição de recursos públicos oriundos de emendas de relator do orçamento. No despacho, a ministra Rosa Weber explicou que a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República precede qualquer outra providência sobre o caso, uma vez que cabe ao órgão formar sua opinião sobre a investigação de crimes nos processos de competência do STF. Na petição, Alessandro Vieira transcreve trechos de entrevista de Marcos Duval, em que ele afirma ter recebido, com a intermediação de Alcolumbre, 50 milhões de reais das chamadas emendas de relator, como demonstração de gratidão pelo apoio à eleição de Rodrigo Pacheco à presidência da Casa em 2021. Na avaliação do senador Alessandro Vieira, os fatos narrados configuram em tese a prática dos delitos de corrupção ativa por Pacheco e Alcolumbre e corrupção passiva por Marcos Duval. O senador argumentou ainda que a falta de transparência que caracteriza a destinação de emendas de relator e os critérios adotados por alguns parlamentares representam uma tentativa de burlar a legislação atual com base na insuficiente regulamentação do tema. Aécio, está confirmado a presença do presidente Jair Bolsonaro aqui em Fortaleza neste fim de semana? Confirmadíssimo, Marília, está confirmado. Bolsonaro chega sábado aqui, deve desembarcar no aeroporto, logicamente no aeroporto velho, que é o que está sendo utilizado para o desembarque do presidente da República, de autoridades. Ele vem em um avião, eu creio que vem um avião da FAB, não tenho certeza disso, mas ele sai do aeroporto. Eu acredito que deva chegar aqui às 16 horas. E vai ter uma grande motociata saindo ali do aeroporto velho ali, aquele que dá acesso pela Avenida Luciano Carneiro, né? Famosa Lagoa do Opaia, para quem é fortalezense das antigas como eu. Então vai sair, vai até o aterro da Praia de Iracema, onde vai estar acontecendo os shows da Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus, sábado, próximo sábado, concentração às 14 horas no Centro Dragão do Mar, e de lá a marcha percorre esse trecho de 1,5 km até chegar no aterro da Praia de Iracema, onde está uma grande estrutura, um grande palco, onde vai ter os shows, gospels e todos os pastores de Fortaleza, do Ceará e dos pastores do Brasil. Essa marcha é organizada pela Ormedes, que é a Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Nós, da TV União, estaremos lá fazendo essa cobertura com a equipe de reportagem, e o presidente Bolsonaro deve chegar lá por volta das 17 horas, lá no aterro da Praia de Iracema, para participar da Marcha para Jesus. A visita de Jair Bolsonaro ao Ceará não é de cunho político, é de cunho religioso. Ele vem como cristão, que participar da Marcha para Jesus. Vai ser um bate e volta. Terminou a marcha, ele volta para o aeroporto e volta para as suas atividades em Brasília. Mas está confirmado, nosso presidente da República estará em Fortaleza sábado, amanhã, né, Marília? Amanhã, lá no aterro da Praia de Iracema. Eu quero agradecer a participação dos nossos telespectadores. Você mandou sua mensagem hoje, não deu tempo da gente ler. Amanhã a gente lê novamente. Continue mandando a sua mensagem. Amanhã a gente se encontra. Amanhã não, segunda-feira nos encontramos aqui no Da Hora. Isso mesmo, Aécio. Eu também gostaria de agradecer a você, nosso telespectador, que ficou aqui conosco durante toda a semana. E hoje eu gostaria aqui de desejar um parabéns todo especial ao meu tio Fábio, do Vila das Flores, que participa todos os dias aqui do Da Hora também. Então, muito obrigada a todos e segunda-feira voltamos com muito mais notícias para você. Tchau, tchau. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, Frigideira do Johnny.